Abram as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8. Nós iniciamos na semana passada o estudo do capítulo 8, em que Salomão falou sobre o valor da obediência, da submissão às autoridades. Acho que todos aqui que estiveram lembram, eu não lembro além, sempre que tem o YouTube para você perder os cultos, né? E não perder a linha de raciocínio de Salomão. E nós vimos também que hoje no nosso país, que nós vemos não só a obediência à autoridade em si, mas a obediência à autoridade vem por meio das leis instituídas, né? Claro que quando está falando em autoridade, nós expandimos um pouco o conceito, não só do rei, mas a autoridade como um todo em nossas vidas, né? Quer seja aqueles que são solteiros ainda, aos pais, a esposa em relação ao seu marido, aquilo que nós chamamos de submissão na Bíblia, também ao seu patrão ou qualquer outra autoridade que você tenha na sua vida, né? A mim como líder de vocês, e, enfim, os professores e todo mundo, né? Esse conceito que está tão perdido hoje na nossa sociedade, que é a obediência à autoridade, né? Parece que o certo hoje, o correto é você ser revolucionário, né? Isso que é o certo. É sempre interessante lembrar que a obediência ao rei, né, o presidente hoje do nosso país, por meio das leis, foi uma consequência também da reforma protestante. Sempre quando a gente estuda a reforma protestante é interessante, é impressionante ver como que a reforma mudou toda a sociedade, como as pessoas pensavam e viviam. E antes da reforma era sempre necessário uma pessoa que estava acima da lei. O rei, o imperador que interpretava, aquela pessoa que estava acima da lei e mostrava como a lei precisava ser vivida. E era assim também na religião, né? O Papa era necessário, porque era uma cultura daquela época você ter uma pessoa com autoridade, uma pessoa autorizada para falar é isso, é aquilo, a Bíblia quer dizer isso e quer dizer aquilo. Quando os reformadores propuseram a Bíblia se auto-interpreta, qualquer pessoa pode ler a Bíblia e entender o que ela está dizendo, tirou essa figura. E aí foi depois dessa mudança radical que a reforma trouxe, de colocar o livro acima da pessoa e não mais a pessoa acima do livro, que os países começaram a perceber que precisavam também de um documento, de um livro que estivesse acima de qualquer pessoa. E foi aí que veio as constituições que nós temos hoje. Então, a Constituição está escrita aí para ser obedecida. E é isso que Salomão está dizendo. Tá? Claro que fica implícito, né, num texto como esse, que quando tiver diante de nós a possibilidade de obedecer a Deus ou a autoridade, é óbvio que a gente vai obedecer a Deus. Mas geralmente as desobediências não são quando estão opostas a Deus, mas é oposta quando a gente quer fazer outra coisa. E aí, nesse sentido, Salomão sempre vai dizer, a Bíblia sempre vai dizer, a gente deve obedecer. Mesmo quando essa obediência vem acompanhado de injustiças. Esse é o ponto que Salomão vai abordar no final desse capítulo 8. Então, na primeira metade, a gente viu até o versículo 9, a primeira parte do versículo 9, ele vai falar a respeito do conceito básico de submissão e como isso é bom para aqueles que buscam ver uma vida de sabedoria aqui nessa terra. Agora, por outro lado, ele vai olhar um pouco mais agora de uma maneira negativa, porque nem sempre essa submissão, essa obediência é acompanhada de justiça, pelo contrário. E Salomão vai olhar para debaixo do sol e vai perceber 3 injustiças que acontecem aqui. Dá uma olhada no versículo 9, a partir da segunda metade, na NVI começa assim, nessa segunda metade. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer umas centenas de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele.
Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombras serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. E depois nós continuaremos a leitura do texto. Então Salomão vai mostrar 3 grandes injustiças que podem acontecer, mesmo para aqueles que obedecem e fazem tudo certinho. O primeiro, ele diz que há ocasiões em que um homem domina sobre outro para sua própria infelicidade. Na verdade, literalmente, o texto está dizendo mais ou menos assim: um homem domina sobre o outro para sua infelicidade. O difícil é saber se esse para sua infelicidade é daquele que domina ou daquele que é dominado. Eu acho que a RIA traz a questão do dominado para a infelicidade deles, daqueles que são dominados, e a minha versão aqui trouxe para a sua própria infelicidade, ou seja, daquele que oprime. É difícil saber. Mas nessas ocasiões a gente sempre tem que lembrar de que neste caso é ruim para os dois. Quando há domínio, opressão de um homem para outro, lembra que está falando de autoridade, de obediência à autoridade. Quando há domínio de uma autoridade para outra, uma opressão, é ruim para os dois lados. Imagina um funcionário sendo oprimido. Ele vai trabalhar infeliz, ele vai trabalhar sob uma pressão que ele não quer, uma opressão desnecessária, né? Quase um chicotear nas costas ali para ter resultado, para fazer alguma coisa. E isso, claro, vai prejudicar o seu trabalho. Tem muito chefe que acha que se não fizer isso, o cara não trabalha. Eu sei que tem muito funcionário que faz jus a essa quase ditadura. Tá? Mas grande parte trabalharia num ambiente mais gostoso e prazeroso de se trabalhar. Eu, por exemplo, quanto mais pressão e mais opressão, menos eu trabalho. Eu quero gostar daquilo que eu estou fazendo. E quando eu gosto, vou produzir mais. E você gosta daquilo que você está fazendo. O ambiente é bom. Então traz uma pessoa infeliz trabalhando. Por outro lado, o chefe, quando quer dar uma tranquilizada e uma relaxada, vai procurar amigos. E ele encontra amigos no seu trabalho? Não, porque ele é um cara solitário. Ele oprime os outros. Sabe quando cria aquele grupinho dos funcionários? E quando o chefe fala: e aí, gente, como tá? Chegou o chatão da história. Então perceba que essa relação de opressão e oprimido é ruim para os dois lados. Ninguém sai ganhando nessa história. É ruim tanto para o oprimido, para os funcionários, nesse exemplo, mas também para o opressor, para o chefe, que no fim das contas vai ficar solitário, infeliz, sem amigo, vai estar cheio da grana, mas sem amigo nenhum, sem tranquilidade nesta vida. Então essa é a primeira injustiça que Salomão está mostrando aqui. Há ocasiões em que a liderança não é tão boa assim como deveria. Claro que no mundo ideal para a gente, seria muito bom se a liderança fosse sempre boa para a gente. Quem não quer obedecer a uma liderança tranquila, boa? Como Paulo lembra, a gente encerrou a mensagem vendo, ele pede para a gente orar para os nossos líderes para ver uma vida tranquila, pacífica. Quem não gostaria de obedecer a uma liderança como essa? Mas Salomão está lembrando que nem sempre é assim. Às vezes a liderança é opressora. Quando a gente vai lá para casais, eu sempre digo isso: que mulher que não quer ser submissa a uma liderança do marido que é amorosa, que coloca ele em primeiro lugar, que prioriza, que ama como Cristo amou a igreja? Que mulher que não queria ser submissa a essa liderança? O problema é que na maioria das vezes não é assim, porque o marido tem um coração pecaminoso, assim como o da mulher também, claro, e vai, na verdade, mais oprimir. Faz a minha vontade aí, chega do trabalho, deita no sofá, vai lá pegar a bebida que eu tô aqui, e fica lá. É aquela opressão, e a mulher, mesmo assim, 1 Pedro vai falar, capítulo 3, que tem que ser submissa, mesmo quando o marido não obedece à palavra. São esses casos que Salomão tem em mente aqui. Quando a liderança nem sempre é amorosa, tranquila e pacífica. Quando há opressão, mesmo assim, eu tenho que obedecer. Mesmo isso trazendo infelicidades. A segunda situação de injustiça que ele percebe aqui no versículo 10, nestas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. A figura aqui que aparece para a gente é honra.
Imagine alguém recebendo, aliás, naquela época, você não receber um sepulcro digno, né? Um sepultamento, assim, era questão baixa, né? Você não foi honrado. E agora ele está olhando para um ímpio que recebeu essas honrarias. Alguém que foi sepultado. E não só isso. Pessoas indo e vindo diante do túmulo dele. Ou seja, parece que as pessoas continuam lá prestando homenagem para alguém que foi ímpio. Tá? Pensa no Pablo Escobar. Você já viu o seriado dele que tem na TV? O cara era amado por todo mundo. Você olha a população lá da Colômbia, amava aquele cara. Né? Sabia que era ruim. Pegava os filhos para ir para as guerrilhas, para ser traficante, mas os pais amavam, porque dava dinheiro para eles. Eles amavam uma pessoa dessa. E acreditem ou não, até hoje, o túmulo dele é extremamente visitado. Virou um ponto turístico lá, né, na Colômbia. Eu acho que as pessoas deviam fazer o contrário. Eu falo assim, a gente vai deixar aquele túmulo apodrecer. Tamanho foi a ruindade desse cara. Mas não, as pessoas gostam disso, né? E vão lá e tiram foto. Aqui foi o Pablo Escobar. Como eu queria ter conhecido, assim. Parece que é o Papai Noel que está falando. Parece que é alguém assim tão bonzinho, tão bondoso. E Salomão está olhando para isso e fala assim, eu estou vendo os ímpios. E esses ímpios estão sendo honrados. Esses ímpios estão sendo aplaudidos. É só lembrar um pouco da história recente do nosso país ainda esse ano e lembrar que diante de alguém que não precisava mais nem de prova para saber que está roubando tudo, estava lá no palanque discursando e milhões de pessoas, milhares de pessoas, e ainda tem gente até hoje acampada lá em Curitiba, embora o próprio partido já está não sabendo o que faz, né? Está pedindo doação, porque o pessoal está lá acampado, ninguém quer trabalhar. Mas estão lá, acampado dia e noite, de um cara que está preso, um corrupto. E Salomão está olhando para isso e fala assim, eu estou vendo ímpios que estão recebendo honras que não deveriam ser recebidas. Por outro lado, todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Então Salomão olha e fala assim, gente, tem umas pessoas ímpias que estão recebendo honra, estão tendo enterros dignos. As pessoas vão e vêm no túmulo deles, deixam lembranças, deixam flores, choram no túmulo deles. Não faz sentido. Por outro lado, o justo é esquecido na cidade. Lembra que para fazer o paralelo com o ímpio, a ideia de ser esquecido não é de que ninguém lembra dele. A ideia é que ele morreu, o corpo dele ficou lá. Está esquecido, ninguém lembra nem de dar um enterro digno para uma pessoa como aquela. Mas assim, o cara fez o bem, mas ninguém nem está nem aí para ele. A gente pode pensar que por dois motivos isso pode acontecer. Ou as pessoas não sabem o bem que essa pessoa fez para a sociedade, e isso acontece. Por exemplo, a sociedade aí é contra a igreja. Mas a sociedade não sabe o bem que a igreja faz para a sociedade. As boas igrejas, né? As igrejas sérias. O bem que as igrejas fazem quando se envolvem com a comunidade, quando ajudam os outros. As pessoas são contra. Igreja, mas não sabem o bem que isso faz. Tira a igreja do mundo. Bom, isso vai acontecer. A Bíblia fala que será um momento de grande tribulação. Tá? Porque o papel da igreja, a função da igreja e a atuação do Espírito Santo por meio da igreja vão ser retirados nesse mundo. Aí as pessoas vão ver o bem que a igreja, por meio do Espírito Santo, faz aqui neste mundo. Então pode ser isso. Ou pode ser que eles saibam o bem que essa pessoa faz. Mas não é isso que eles querem. Eles não querem esse bem. A gente pode lembrar de um caso bem emblemático no Novo Testamento. Vocês lembram quando Jesus estava numa cidade chamada Gadara? Jesus chegou em Gadara e tinha um rapaz, um jovem, que ficava nu, se debatendo nos cemitérios, porque ele estava endemoniado. Tentavam acorrentar ele, mas ele se soltava, quebrava as correntes. Tamanha força do demônio. O que Jesus faz com esse jovem? Liberta ele dos demônios. Os demônios chegam para Jesus e falam assim, Jesus, manda a gente para aqueles porcos ali. Jesus fala, tá bom, é a vida de uma pessoa. São 2.000 porcos. O que é mais valioso? Vai para os porcos. E eles se jogam no precipício. Dizem os historiadores mais sérios,
Que é aí que começou a Mancha Verde, a torcida do Palmeiras. Imagine 2.000 demônios, né, nos porcos. Tá? Foi mais ou menos aí que começou a Mancha Verde. Brincadeira, olha os palmeirenses ficaram sérios. Brincadeira. Depois corta esse pedaço. Edita, né? Edita lá. Edita. Piada é ruim, edita. Mas o Todos Paulo podem vai fazer. ser caçado. É verdade. Qual é a reação da cidade? Pensa uma pessoa se debatendo no cemitério, endemoniada, não conseguia amarrar, ela se soltava, e aí chega uma pessoa e tira esse mal da cidade, liberta a cidade dessa... Imagina a cena, né? É um filme de terror, você não sabe aqueles medos que a gente tem de cemitério? Esse era justificável mesmo, né? E ninguém passava perto, era um terror aquela cidade. O que você esperava disso? Que iam colocar Jesus no pedestal e falar, Jesus nos libertou disso. Mas, por outro lado, o que fazem? Expulsam Jesus da cidade. Ficam bravos com Jesus. Ficam bravos. Principalmente o cara que perdeu os 2.000 porcos. Né? Perdeu o meu comércio? Deixa o cara endemoniado. Você vai perder o meu comércio? Olha o valor. Então, essas pessoas não sabiam que Jesus estava fazendo bem? Claro que sabia. Mas não era esse bem que eles queriam que eles fizessem. O bem era, deixa-me enriquecer, faz meu comércio, né? Se os porcos proliferarem mais, seria melhor do que tirar o demônio dessa pessoa e matar todos os meus porcos. Salomão está olhando para quadros como esse, que Jesus Cristo passou, que Paulo passou. A gente viu que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 13, depois em Tito, obedeçam às autoridades. Já pensou alguém que incentiva a igreja a obedecer às autoridades? O que as autoridades fizeram com ele? Perseguiram e mataram. Faz sentido uma coisa dessa? Imagina alguém que incentiva a igreja, não só incentiva, mas ordena, fala, vocês têm que obedecer aos líderes de vocês, vocês têm que obedecer aos reis, aos imperadores, vocês têm que obedecer porque foram colocados por Deus. O imperador chega com um cara desse e mata um cara desse. E persegue um cara desse. Faz sentido uma coisa dessa? Salomão está olhando para esse quadro. Salomão está olhando para pessoas ímpias que estão exaltadas, mas pessoas justas que são esquecidas na cidade. E ele vai além no versículo 14, ainda na segunda injustiça. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem. E ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Ou seja, além do cara agora ser esquecido na cidade, ele ainda recebe uma punição, ele recebe aquilo que os ímpios mereciam. E os ímpios, por outro lado, recebem aquilo que é propício dos justos. Isso acontece hoje? Aconteceu com Jesus. Está cheio. Aconteceu com Jesus. Está cheio. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo, acontece hoje todo o tempo. Mas Salomão está dizendo, isso não deve ser uma desculpa para que a gente não obedeça. Porque as injustiças vão acontecer. Aliás, ele já tinha alertado isso para a gente, se vocês lembrarem lá no capítulo 2, ele fala, não fique surpreso se você entrar numa cidade e encontrar injustiças. Ele já tinha alertado isso para a gente. Agora ele só está detalhando isso mais. Isso é a segunda injustiça que ele vê. A terceira está no versículo 11. Salomão diz assim, quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Há impunição. Os crimes não são castigados. A gente vê políticos que roubaram, e agora tem um cara lá velhinho de cadeira de roda, que agora está sendo julgado pelos crimes, que ele não vai determinar o julgamento, ele vai morrer antes. Tamanha demora da justiça no Brasil. Ou seja, os crimes não são castigados, os crimes não são julgados. Você pega aquela pessoa lá no trabalho, que fica armando e fazendo artimanha, mas está lá bajulando o chefe, quando na hora de precisar mandar alguém embora, vai mandar o bonzinho e deixa aquele cara bajulador, mas que a gente sabe o caráter dele, deixa ele lá trabalhando. Você fala assim, não faz sentido nenhum, não há punição para o erro. Tá? Isso parece que é um incentivo para fazer coisa errada. Agora é interessante duas coisas aqui no versículo 11 que chamam a atenção. Primeiro, quando os crimes não são castigados logo. Parece que Salomão está falando e fala, pode até haver uma justiça, mas a justiça não acontece rápido. E quando não acontece rápido, há problema. É interessante, Provérbios vai falar a respeito da criação de pais para os filhos.
Vai falar que nós temos que disciplinar o nosso filho cedo, logo. Deixa passar. Vai lá, com 5, 6 anos eu vou começar a fazer isso. Será que quando seu filho chegar com 5, 6 anos, se a gente não começar a intervir na vida dele? Deixa, né? Não, quando tiver com uns 10 anos, começa a conversar com ele, vamos ver assim. O professor está falando assim, cedo você deve disciplinar o seu filho. Salomão está olhando e falando, cedo os crimes devem ser punidos. Cedo tem que se fazer justiça. Porque senão, aí vem a segunda coisa interessante. Parece que o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Essa palavra dá uma ideia de alguém que está totalmente tomado por isso, por esse propósito. Então imagine o coração do homem maquinando formas, maneiras de se fazer o mal. Não é à toa que Salomão coloca o coração do homem está cheio, está totalmente voltado para essa prática. Porque Salomão sabe de onde se inicia as nossas práticas maléficas e que a gente faz para o mal. Tiago vai dizer a mesma coisa. Tiago vai afirmar no capítulo 4. Tiago vai dizer assim no versículo 1 do capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. É muito curioso que Tiago aqui vai dizer exatamente o que Salomão disse ali. Da onde que vêm as guerras, as brigas, as injustiças, os males? Da onde que procede tudo isso? É do mundo? Ele depois vai falar do mundo. Ele vai falar que a gente não pode ser amigo do mundo se é amigo de Deus. Mas não é de lá que procede as coisas. É algo que procede de nós. E que se você deixar dar vazão para isso, você vai ser amigo do mundo. Mas não é o mundo que te causa isso. O que causa isso em nós, o mal, é o nosso próprio coração. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Eu acabei de dizer aqui na ceia, que embora nós não sejamos idólatras como o povo de Israel de colocar um bezerro de ouro, mas lembram o que João Calvino disse, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente está propenso a adorar. Coisas também, claro, mas o maior perigo é adorar a nós mesmos. É quando a gente quer buscar aquilo que a gente quer, o nosso conforto, o nosso egoísmo, e ir atrás daquilo que a gente quer. E quando a gente fica dando vazão a isso, a gente está se enchendo de fazer o mal. Então, quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Talvez a gente pode lembrar agora do nosso sistema carcerário aqui no Brasil. Há uma punição em que as pessoas ficam lá com um tempo de sobra para fazer o quê? Planejando o mal. Alguns já executando, porque eles comandam o crime lá de dentro, né? Tá com o celular lá, comandando o crime lá de dentro. Mas aqueles que não comandam, tá assim, quando eu sair, eu vou fazer isso, eu vou me envolver com aquilo. Já está maquinando, pensando tudo aquilo que vai fazer. Por isso que a gente sabe que o sistema carcerário do Brasil está falido. Porque o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Então, mesmo diante dessa impunidade, Salomão ainda está dizendo, obedeçam às autoridades. Então, a primeira injustiça, a opressão, onde não deveria haver opressão. E isso causa infelicidade para ambos, o opressor e o oprimido. A segunda injustiça é que os ímpios, ao invés de serem castigados, eles recebem as honras dos justos. E os justos recebem aquilo que os ímpios mereciam. E a terceira injustiça é que muitas vezes não há punição correta para os crimes. E aí, diante disso, o coração do homem se infla. Fica cheio de maldade, planos para fazer o mal.
Agora Salomão vai fazer algo que é raro aqui em Eclesiastes. É raro. A gente está acostumado a ver aqui em Eclesiastes Salomão olhando para aquilo que está debaixo do sol. Ele fala, eu vi isso, tirei essa conclusão, depois eu vi isso, depois eu vi isso. Eclesiastes é um livro de observação do que acontece aqui debaixo do sol. Mas pela primeira vez aqui em Eclesiastes, Salomão vai colocar o elemento da fé. Olha o que ele diz aqui no versículo 12. O ímpio pode cometer umas centenas de crimes e apesar disso ter vida longa. Até aqui é aquilo que ele vê. Ele está vendo isso. Ele está vendo injustiça. Ele está vendo o ímpio não ser punido. Ele está vendo o ímpio ter vida longa. Ele está olhando para tudo isso que acontece debaixo do sol. Mas agora ele usa uma expressão que ele não fala eu vi. Ele diz assim, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Uma coisa é aquilo que eu estou vendo, outra coisa é aquilo que eu sei. Uma coisa é o que as experiências estão me mostrando, outra coisa é a convicção que eu tenho dentro de mim. Eu estou olhando injustiça, eu estou olhando opressão, eu estou olhando impunidade, mas mesmo assim, mesmo diante daquilo que os meus olhos estão vendo, há algo dentro de mim, uma convicção dentro de mim. Isso é fé. Ele não está olhando para isso. Isso é fé. E ele diz, eu sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem. Olha que curioso, Salomão está olhando para o ímpio que tem vida longa. Ele está olhando para o ímpio que está se dando bem nesse mundo. Mas, por outro lado, a convicção da fé dele faz ele dizer que para o ímpio nada irá bem. Porque não temem a Deus. E os seus dias, como sombras, serão poucos. Poucos, tanto no sentido qualitativo e no sentido quantitativo. Salomão está olhando e fala assim, no fundo, a gente sabe que não vale a pena ser um ímpio. Porque não há quantidade e muito menos qualidade nesses poucos dias de vida que eles vivem aqui nessa terra. Por outro lado, o que vale a pena mesmo é temer o Senhor. É ter respeito e reverência diante dele. Paulo vai trabalhar em cima dessa ideia lá em 2 Coríntios capítulo 5. Eu pediria que alguém lesse para mim, por favor. Vou pedir para alguém ler para mim, em voz alta, o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, em versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 7. Um versículo curto. Alguém pode ler, por favor, para mim? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós temos que viver por fé e não por aquilo que vemos. Porque o que a gente vê mesmo, o que a gente olha aqui neste mundo é desanimador. O que Paulo está dizendo aqui, o que Salomão disse lá, é para você não ser um empirista, alguém que vive de acordo com as experiências, aquilo que é de acordo com o que vê. Porque o que a gente vê aqui neste mundo não dá ânimo para agradar a Deus. Porque a gente sabe que se fizer o bem, se fizer aquilo que é certo, pode ser que você perca o trabalho. Pode ser que você seja punido por isso. Quando, na verdade, o ímpio era para ser punido diante disso. Você olha para a situação desse mundo e fala assim, o mundo não incentiva a gente a fazer o que é correto. As leis do nosso país não incentivam aquele que quer andar correto. Pelo contrário, parece estar sempre incentivando a fazer alguma coisa errada. Eu gosto de dar esse exemplo, a gente sabe disso. Tá? Uma empresa que está pequenininha, o Willis começou recentemente, sabe? Se quiser crescer... Cada vez que cresce mais é uma enxurrada de imposto em cima. E quase que você olha e fala assim, não vale a pena crescer. O país não incentiva. Ou você cresce de maneira ilegal. Percebe como parece que as leis fazem com que você vá fazer o errado. Se você andar por aquilo que você vê, pelas experiências, meu amigo meu fez tudo errado e deu certo para ele. E parece que as coisas estão caminhando. Por que eu não vou fazer errado também? Se você caminhar por aquilo que você vê,
você não vai agradar a Deus. Porque Hebreus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé nos faz não viver por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente sabe. Aquela convicção interna que vem pelo conhecimento de Deus e da sua palavra, que a gente sabe que no fim das contas as coisas vão ser diferentes. Aliás, Salomão já disse isso pra gente aqui no capítulo 3 de Eclesiastes. Ele disse no versículo 17, capítulo 3, versículo 17, fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará ambos. Pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Isso é convicção, isso é fé. Calma. Se você andar por aquilo que você vê, você não vai agradar a Deus. Agora, a sua convicção, aquilo que você crê, leva você a afirmar, eu sei que um dia o justo vai receber aquilo que o justo merece, e o ímpio vai receber aquilo que o ímpio merece. Eu sei que um dia a justiça será feita, talvez não aqui neste mundo, mas eu sei que um dia isso vai acontecer. Isso é fé, isso é convicção, e essa convicção que leva a viver uma vida que agrada a Deus. Fantástico isso que Salomão contrasta entre aquilo que a gente vê e a crença, aquilo que ele acreditava. Por isso, no versículo 15, agora olha que curioso, olha o que Salomão vai dizer no versículo 15. Por isso, e é a quarta vez que esse refrão vai aparecer durante o livro, lembra que eu disse que são 5. Tá? Por isso, recomendo que se desfrute a vida. Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Salomão está dizendo assim, ó, vai ter injustiça? Vai ter injustiça. Vai ter impunidade? Vai ter impunidade. Vai ter opressão vai ter isso. Não tem como escapar disso. Tanto é que Salomão reconhece que o nosso trabalho aqui é duro, esse duro trabalho, essa dura jornada que nós vivemos nessa vida. Agora, se você viver por aquilo que você vê, por incrível que pareça, você não vai viver a vida. Porque você vai estar atrás de coisas que as pessoas conseguem ver. Agora, aquele que vive pela fé, aquele que vive à luz da eternidade, sabe o que ele vai fazer aqui nessa vida? Ele vai desfrutar a vida. Não é curioso isso? Não é estranho? Mas Salomão já falou algumas vezes isso, eu lembro que eu já comentei isso com vocês. Aquele que coloca um peso desnecessário no dinheiro, e coloca no dinheiro a sua esperança, e fala, é isso, eu tenho que ir atrás do dinheiro, tudo quanto é custo, ele coloca um peso que o dinheiro não vai conseguir carregar. Não é o dinheiro que traz felicidade, não é o dinheiro que traz significado para a vida. E ele vive toda a vida buscando o significado do dinheiro, e não desfruta a vida. E não aproveita, ele não vive do jeito que Deus planejou que ele vivesse aqui neste mundo. Agora, quando uma pessoa tira do dinheiro esse peso e coloca em Deus e no temor do Senhor, nesta convicção, sabe o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar o dinheiro que ele tem. Ele vai gastar o dinheiro que ele tem. Ele vai saber gastar, claro, né? Não é ser alguém inconsequente, mas ele vai saber viver aqui neste mundo. Quando a gente tira das coisas desse mundo o peso que traz significado e coloca simplesmente em Deus, a gente olha para tudo isso e fala, eu vou viver a vida agora. Agora eu consigo viver essa vida. Agora eu consigo comer, agora eu consigo beber, agora eu consigo desfrutar do meu trabalho. Porque é isso que vai me acompanhar nessa jornada dura, nesse duro trabalho que nós temos debaixo do sol. E claro, sempre quando Salomão diz isso, ele acrescenta todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. É só uma perspectiva dessa soberania de Deus que vai fazer realmente a gente viver uma vida como essa. Vamos terminar olhando para esses dois últimos versículos agora, o versículo 16 e o 17. Quando eu voltei a mente para conhecer a sabedoria, lembra que Salomão já tinha falado há 3 mensagens atrás, se não me engano, lá no capítulo 7, versículo 23, estou decidido a ser sábio. Parece que aqui ele está meio que concluindo essa decisão dele de eu preciso ser sábio. E aí ele diz, quando eu voltei a mente para conhecer a sabedoria e a observar as atividades do homem sobre a terra, quais homens?
daqueles cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite. Sabe daquela pessoa que coloca na vida aqui o seu significado da vida? Ela não descansa, ela não para, ela não vê sono nem de dia nem de noite, porque não tem tempo para perder, ela precisa ficar rica rápido, ela precisa alcançar fama rápido, ela precisa buscar o sucesso rápido, ela não descansa, ela não pode dormir, porque dormir é uma perda de tempo. Quando você tira disso, até dormir você dorme bem, quando você tira do significado da vida as coisas aqui deste mundo. Você dorme bem, você descansa. Quando Salomão olhou para esse tipo de gente, versículo 17, percebi tudo o que Deus tem feito. Olha que curioso, ele olha para essa loucura dessa vida debaixo do sol e ele repara a pessoa de Deus. Ele percebe o que Deus tem feito. Porque ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Que homem que ele está falando? Esse homem que está buscando significado para a vida aqui, ele acha que vai encontrar. Ele acha que se ele tiver fama, sucesso, dinheiro, ele acha que ele vai encontrar poder, mas ele não vai encontrar. Salomão está falando, não vai encontrar. Porque a correria da vida impede a gente de fazer algo que às vezes a gente acha que não deve fazer. A gente tem um certo receio disso. Mas é algo que na história da igreja os homens de Deus sempre fizeram, que é a contemplação. Você já parou para contemplar Deus? Salomão está dizendo, eu estou olhando essa loucura debaixo do sol. E o que ele olhou diante dessa loucura debaixo do sol? De homens que não conseguem ver o sono nem de dia nem de noite. Eu olhei e percebi tudo o que Deus tem. Tudo o que Deus tem feito. Contemplação da pessoa de Deus, da soberania de Deus, do controle de Deus sobre esta terra. Só quando a gente tira a nossa vista do que está acontecendo e eleva os olhos da fé e entende, é Deus que está controlando tudo isso daqui. E eu preciso contemplar tudo isso que Deus está fazendo. Eu consigo viver. Não é bom sair dessa escravidão? Não é bom sair dessa opressão que a sociedade mostra, de todos esses valores que querem vender e colocar na nossa cabeça? A gente olha para tudo isso e fala, calma, eu sei o lugar disso tudo. E eu sei quem fez tudo isso. E eu sei quem merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Eu sei qual é o significado da minha vida aqui nesse mundo. Agora sim, eu vou conseguir viver aqui neste mundo. É a quarta vez que Salomão está dizendo esse refrão para a gente, de que a gente deve viver a nossa vida aqui nessa terra. Vai ter mais uma vez, só a quinta vez lá no capítulo 9. E daqui a pouco vai acabar esse refrão. E não quero dizer que vai acabar a sua oportunidade de transformar alguma coisa na sua vida. Mas parece que sempre quando Salomão volta para esse refrão, eu tenho que olhar para a minha vida e dizer como eu estou vivendo a minha vida aqui neste mundo. Toda vez que Salomão volta para esse refrão, viva a sua vida debaixo da soberania de Deus, debaixo do temor de Deus, mas desfrute a sua vida. Toda vez que Salomão volta para esse refrão, é uma chance da gente refletir que maneira que nós estamos vivendo a nossa vida aqui neste mundo. E eu espero que esse seja mais uma oportunidade de você refletir que maneira que você está vivendo a sua vida aqui debaixo do sol. Amém? Que Deus nos ajude.